Olá, turma. Conforme eu compartilhei, nós vamos fazer o desenvolvimento passo a passo do desenho de concordância de arco e regras de cotagem. O primeiro passo que nós temos que fazer é dividir e centralizar o desenho na folha A4. Temos o espaçamento do cabeçalho e nesse espaço que será desenhado esse desenho. Então a primeira coisa que nós fazemos é dividir a folha. Então a folha 90 e depois metade de 228, 114. Marco 114 aqui. E depois 90 aqui em cima, e eu vou dividir a folha. A gente faz uma linha bem fininha, porque não há necessidade que isso aqui vai ser apagado depois. Vocês provavelmente não vão perceber essas linhas, porque a gente chama de linhas de construção. Então toda linha de construção, no final do desenho, a hora que a gente vai dar o acabamento, nós apagamos ela. O que tem que ficar é o desenho com as cotas e com todos os seus contornos. Então vamos lá. O desenho ele tem a medida de 150 de altura por 100 de largura. Então vou marcar aqui 100 de largura, 50 para cada lado. milímetros e 75 para cima, R$150 total, certo? Agora, usando o recurso do esquadro, eu vou marcar a linha paralela. Então eu vou tomar como referência aqui embaixo o meu cabeçalho e vou traçar uma paralela na medida aqui de 150. Vocês vão perceber que eu vou fazer linhas finas, tá? Não há necessidade de fazer linhas grossas e fortes, porque senão nós vamos acabar fazendo marcações que depois vão ter que ser apagadas. Então marquei aqui, ó, já vou traçar duas linhas verticais, que é as linhas do total da medida de 150. Outra coisa, eu não estou preocupado com as linhas que estão passando. Embora a linha seja bem fininha e vocês não percebam, mas eu não estou me preocupando com a medida. Tá passando as linhas aqui. Eu estou usando as margens para traçar as paralelas, e eu estou usando o recurso dos dois esquadros. Vocês estão percebendo? Quer dizer, nós não temos régua paralela, mas eu uso os dois esquadros para trabalhar. Bom, o processo já está desenvolvido. Nós temos agora o retângulo desenhado. O que eu preciso é marcar agora os 4 cantos arredondados. O raio que pede no desenho é raio de 20. Uma sugestão que eu dou é que não fique pegando as medidas que você vai usar o compasso, não pegue direto com o compasso no escalímetro. Marque num canto, marque mesmo aqui, ó, tem linha sobrando aqui, ó. Eu vou apagar depois, eu vou marcar aqui as duas medidas que eu vou precisar. Eu vou marcar a medida de raio 20 e vou marcar a medida de raio 8 para gerar o diâmetro de 16. Depois isso aqui eu apago. Então a primeira coisa que eu preciso é marcar os raios de 20. Só que eu preciso construí-lo.
E a construção dele, vocês vão perceber lá na apresentação que tem um passo a passo. Então, já que a medida é igual nos 4 cantos, eu não vou mudar a medida. Então eu mantenho essa medida de raio e vou traçando. Ó. Eu marco um ponto, marco um outro ponto. Já vou para o outro canto. Ó. Vocês percebem como é que eu seguro o compasso e como é que eu aponto. É uma forma que eu adoto para facilitar a encontrar direcionar a ponta seca do compasso. Vou lá para o próximo, marco e marco. Bom, o que eu encontrei? Encontrei as distâncias de 20 milímetros. 20 milímetros. É onde esses pontos são os pontos que vai acabar a curva. O raio vai acabar nesses pontos. Agora, com a mesma medida de raio 20, eu vou nesse ponto e vou marcar um arco. Vou nesse outro ponto, vou marcar um arco. Acabei de encontrar o centro do raio. Vou nesse outro canto, como são repetitivos, então eu vou fazer a mesma coisa nos 4 cantos. Ó. Vou fazer a mesma coisa. E vou... Acabei de encontrar os 4 centros do raio 20. O que eu faço? Toda linha de construção eu preciso apagar. Então já vou aproveitar e vou marcar aqui ó, o centro do raio 1. Marco o centro do raio 2. Marco o centro do raio 3. E marco o centro do raio 4. O que eu faço? Como nesses pontos eu já marquei e coloquei o compasso, então eu fiz uma marquinha, tem uma marquinha em cada um desses pontos aqui, ó. Todos eles têm uma marquinha. Então eu não preciso mais ficar com essas linhas aqui. Então as linhas de construção eu vou apagar. Porque se eu não apagar agora, depois que eu estiver dando acabamento, fica complicado da gente apagar. Outra linha que eu não preciso é essa linha de centro que eu já encontrei aqui, ó. Apago essa daqui, ó. E apago essa final aqui. E apago essa do meio aqui que eu fiz para achar. Beleza? Então, o que acontece? Acontece que agora eu vou ter que desenhar os arcos. O arco é de 20. Lembra? Eu não mudei a medida continua sendo a mesma. Então agora eu vou... Uma observação aqui que eu gostaria de deixar é que é muito mais fácil você concordar a reta no arco do que você fazer a reta primeiro e depois querer concordar o arco. Vocês vão entender. Então o passo agora seguinte é fazer o arco. Ó. Então vou pegar, vou fazer o arco. Acaba onde? Naquele ponto que nós marcamos. Então eu vou marcar aqui também, ó. Aquela observação que eu sempre faço, pessoal, com relação à folha, eu não fiz inicialmente agora, mas é muito importante. Sempre que possível, lá na sua casa, coloque uma folha por baixo para você ter uma fixação boa do compasso e ele não escorregue, que pode ser que a sua mesa seja de granito ou de vidro. Então, o que aconteceu?
eu terminei e fiz os 4 arcos. Eu vou dar um zoom para facilitar essa visualização. Olha lá, os 4 arcos estão prontos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro e vou dar acabamento nas linhas aqui. Então eu vou pegar um ponto antes, já que eu estou com as medidas aqui, eu vou ter que apagar, eu já vou pegar a medida de raio de 8 e vou marcar o diâmetro de 8, porque aí depois eu apago isso aqui. É mais fácil. Então, ó, eu já estou com a medida aqui, ó. Diâmetro 8, 16 é o diâmetro, o raio 8. Sempre aquela história. Se o teu grafite é macio, você não precisa fazer mais de uma vez. Uma vez só é suficiente para você traçar essas circunferências. Mas se ele é um pouquinho mais duro, você vai precisar fazer umas 2 vezes. Pronto, acabou, não preciso mais usar compasso. Então o que eu faço? Ó, essa linha aqui não preciso, que é a minha marcação das medidas. E vou agora dar acabamento no contorno. A primeira medida que eu vou usar, eu vou trabalhar as linhas horizontais. Aquela regra básica, se nós estivéssemos com a régua paralela lá na faculdade, a gente ia acertar com a régua paralela e vir com ela e fazer a marcação. Como nós não temos, eu estou usando aqui, ó. Estou usando o esquadro. Olha só, o importante é a concordância da linha com o arco, ó. Isso que é importante. Vou partir aqui para outra. Vou marcar. Sempre que possível, coloque a lapiseira bem em cima do arco, que aí você tem um traçado perfeito. Agora eu vou usar a base aqui do meu desenho e vou traçar uma linha vertical, valendo a mesma regra. Coloca a lapiseira aqui e vem e traça. E por último, fazendo aqui a mesma coisa. Como nós estamos com a luz aqui, acaba fazendo uma sombra e não me ajuda. Então eu vou tomar como referência aqui, ó, agora a luz aqui me ajuda a poder fazer esse traçado. São questões que nós temos que nos ajustar. Mas a mesma regra, ó, vou lá, coloco a lapiseira, venho aqui, ajusto e traço. Vale a mesma regra. Se o seu grafite é macio, você não vai precisar fazer mais de uma vez o traçado. E aí você finaliza o teu contorno da peça. Então, ó, o importante agora é que você está com o contorno da peça pronto. Ó. Eu vou dar mais um pouquinho de zoom para vocês visualizarem. Aí, pessoal, o que nós temos? Agora, o que está faltando? Está faltando as linhas de centro e está faltando as cotas do desenho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as linhas de centro. Então eu vou usar a base aqui do meu desenho, que é o meu cabeçalho.